Dando prosseguimento à nossa leitura pública, convido os irmãos a encontrarem, abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 18, que diz assim: Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: Quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis nos reinos dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este a mim me recebe, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Bom, só até aqui por enquanto. O Senhor Jesus, perguntado sobre o maior, né? Quem é o maior? Quem é o maior no reino de Deus? Ele então deixa claro que o maior no reino de Deus está diretamente relacionado à sua humildade, como for humilde como uma criança. E aqui as pessoas viajam nisso, né? Falam um monte de coisa sobre ser como uma criança, mas o próprio Jesus definiu o que é ser como uma criança: ser humilde e recebê-lo como seu Senhor. Amém. Simples assim. Esses são os maiores, os mais humildes, que aceitam as instruções de Jesus. Eu percebo que isso é um problema hoje em dia. As pessoas, antes eu tinha uma ideia de que as igrejas por aí escolhiam o que acreditar da Bíblia, por exemplo. Hoje eu percebo que não acreditam na Bíblia mesmo. Eles não acreditam em nada, porque se você separa um pedaço da Bíblia, você não acredita nela. Amém. Você não acredita em nada da Bíblia, não tem nenhum respeito. Então esse, com certeza, se vier a ser salvo, não está no rol dos maiores. Se vier a ser salvo. Agora, ele também diz que existe um grupo de pessoas que estarão, que formarão, ou farão, melhor dizendo, escândalos entre as crianças e farão as crianças se desviarem. E que a estes seria melhor morrer. Qualquer um que faz uma criança se desviar ou se escandalizar ou faz escândalo com alguma criança, seria melhor que ele tivesse morrido, se matado, do que fazer tal coisa. Mais uma vez entra naquela questão de como se matar não é o pecado mais grave, né? Agora, quando você lê esse texto aqui, eu sempre fico com essa impressão. Quando você lê esse texto aqui, você pode entender também que esses meninos, os quais não devem ser escandalizados, esses pequeninos que creem em mim, somos nós salvos também, né? Não sei. Talvez os novos convertidos, com certeza, porque tem essa referência, né? O texto diz isso, né? Cadê? Então, até o começo todo assim, verdade, eu digo, se não vos convertidos, não vos fizeste como meninos, de modo algum entrarei no reino do céu. Aí depois ele falou sobre a qualidade de ser como menino, ser humilde como menino, e logo fala sobre isso, né? Assim, eu não sei, porque ele chamou o menino e usou o menino como exemplo. Sim, mas como exemplo para ser como esse menino, que é humilde. Sim. Sim. E aí poderia ser aplicável esse texto também aos crentes em Jesus Cristo que são humildes como meninos. E qualquer que fizer um desses se escandalizar, também seria melhor que fosse pendurado uma mó de azeite. Então como é que você entende esse escândalo aí? Isso sendo para qualquer um. Não, mas... Tanto para os meninos como para os da própria igreja. Né? Tá, mas aí como você entende esse escândalo? Lógico que você não faz todo sentido. Se um menino mais novo na fé vai se escandalizar com maior facilidade. Né? Então, poderia ser tipo assim. Eu entendo isso aqui como sendo escandalizar mesmo, no sentido de
de ofender, de escandalizar e de tanto com o menino como para o menino. Aí com o menino não vou explicar, né? Mas para o menino no sentido de fazer as pessoas, por exemplo, uma aplicação assim simples de entender, que eu enxergo que acontece hoje. As pessoas das igrejas de hoje têm cultos infantis. Esses cultos infantis têm músicas felizes, pipoca, gelatina, dança e bala no final. Então são modelos, né, que tem por aí. Essa criança vai crescer e não vai ter o interesse de participar de um culto sentado ouvindo uma hora de pregação, cantando louvores tradicionais, que não sejam louvores populares e que estejam na mídia, gospel, famosos, né? Então eu acho isso um escândalo. Ele vai escandalizar. Não é que a criança vai perder a salvação ou vai deixar de ser salva, alguma coisa, mas ele com certeza não vai ter a humildade de estar vivendo no meio da igreja conforme a igreja tem que ser, porque ser uma igreja conforme a Bíblia manda requer humildade. Então eu tendo a entender dessa forma, né, que é assim um escândalo. E também pode ser porque o apóstolo Paulo ele diz, né, que nós devemos evitar escandalizar os de pequena fé, né? Ele fala isso de forma bem clara. Mas eu não sei se no caso, se seria melhor eu morrer do que comer carne, naquele exemplo de Paulo, entendeu? Na frente de alguém. Eu não sei se isso se aplica nesse escândalo aqui. Mas assim, por exemplo, se eu estou aqui, eu sou um crente de Jesus Cristo, sou salvo e tudo mais, e aí vem aqui alguém na igreja e essa igreja aceita algum escândalo dessa pessoa, eu vou estar escandalizado. Não, assim, isso existe. Isso aí não é inquestionável, né? Isso existe, tem respaldo bíblico para isso. Inclusive esse exemplo mesmo de Paulo, ele é aplicável a tudo. Aliás, Jesus falou muito disso, né? Assim, de você ter um certo cuidado com isso, né? Em um aspecto, em outros não tanto, como por exemplo no caso do jejum, né? Mas ele disse que os seus discípulos fariam, que só não estavam fazendo ali porque estavam nas festas, né? Junto com o noivo, mas quando ele saísse eles iam fazer. Então Jesus tem o cuidado, sim, existe isso, só não sei se isso se aplica nesse caso. Seria melhor, por exemplo, que essa pessoa morresse, porque você se escandalizou por isso. Eu não acho que se aplica, entendeu? Porque aqui o que acontece? Uma criança que cresce, aplicando esse exemplo que eu dei, aí essa criança foi salva, mas ela não suporta, não aguenta ir para a igreja, tá? Não consegue sentar e prestar atenção no culto. Ela vai crescer e os seus filhos não vão estar na igreja. Muito dificilmente eles vão ter a salvação, porque esse pai não tem o cuidado, não dá tanta importância, não suporta e tal, esquece, ele é absorvido pelo mundo ali. Então talvez ele seja salvo, mas os seus filhos dificilmente vão ser. Ou seja, é o que a gente vê lá no livro de Juízes, uma geração perdida. E aí tem um preço muito caro nisso. Eu acho que está mais nesse contexto de escandalizar mesmo, de levar as pessoas para outro lugar, de afastar e tudo. E nesse caso, se isso se aplicaria a você, então se aplica. Poderia se aplicar a qualquer um que vá sair, não vai ter o cuidado. Pode ser. A qualquer um que esteja, por exemplo, recebendo menino ainda na fé, crente. Então, é isso que eu estou dizendo. Ao novo convertido, eu acredito que sim, porque isso é bem aplicável. Mas a mim, dificilmente algum escândalo vai fazer qualquer... Não estou dizendo que não pode acontecer, mas eu acho improvável que um escândalo de um irmão na igreja ou alguma coisa qualquer da igreja vá me afastar dos caminhos do Senhor. Por exemplo, vamos dizer que alguém, algum escândalo de traição, por exemplo, na igreja, alguma coisa inesperada, te abalha, vão te deixar um pouco mais entristecido. Não, entristecido, normal, mas ao ponto de me fazer não ter o compromisso com as coisas de Deus, eu acho muito improvável. Eu não vou dizer que sim,
que é impossível, porque a Bíblia diz que aquele que julga estar de pé, né, vigie para que não caia. Então a gente tem que ter o cuidado com o que fala por aí, né? Mas, assim, olhando para mim hoje, agora, nesse momento, acho improvável que isso aconteça. Agora, eu acho perfeitamente possível que aconteça com o novo convertido, que é o que a gente vê. Pô, aquele cara, eu não fui na cheguei porque aquele pastor fez tal coisa. Então é suficiente para escandalizar e afastar o cara daquilo ali. E mais importante, que eu acho que o foco seria, na verdade, na outra parte, no que causa o escândalo, não no que está sendo escandalizado. Exatamente. Porque se eu, por exemplo, venho aqui e causo um escândalo, eu vou sofrer de consequência disso. Deus disse que é melhor que seja colocar na memória de estar falando sobre. Porque melhor é morrer, nesse caso, é melhor do que sofrer a consequência. Do que sofrer essa consequência. Eu, como salvo, como crente de Jesus Cristo, se eu causar escândalo a um irmão menino na fé, vai haver consequência para mim. Lembrando que está fazendo uma contraposição à humildade, né? Então, o oposto da humildade é a arrogância. Então, esse escândalo tem muito a ver com isso mesmo. O que, no fim das contas, sempre cai na aceitação do que a Bíblia diz. Se você avaliar a arrogância e a humildade, em última análise, está no que a Bíblia diz. Porque, assim, você pode ser humilde para ouvir o seu pai e tal, mas no final das contas, em última análise, é o que a Bíblia diz. Ou você se submete, ou você não se submete. E isso vai definir o quão arrogante. Todos nós temos textos que nós não submetemos. Eu digo um aqui de cara. Nós não fazemos ósculos santos. É uma coisa que não nos cumprimentamos com ósculos santos. A Bíblia manda que nós nos cumprimentemos com beijos. Pode ser abstrato? Se beijar. Então, assim, sintam-se beijados. É uma prática que a Bíblia manda e que eu ainda não tenho humildade suficiente para fazer. A minha submissão seria receber os irmãos beijando-os. No entanto, meu endurecimento não me permite. Então, assim, é uma coisa, eu estou falando esse exemplo porque é visível. Se você lê a Bíblia, por exemplo, a gente lê mais de uma vez por ano. Você lê 4 vezes por ano. 6 vezes. 6 vezes vai passar por esse texto, todo ano. Cumprimentai-os, todo ano. Então, você está repetindo isso diversas vezes para você. Toda vez que você lê, você não estou cumprindo isso aqui, não estou cumprindo isso aqui. Então, é uma coisa notória, é uma falha explícita nossa. É claro que o pessoal que está aí fora, isso não é nada, né? Assim, eles nem percebem como isso sendo uma ordem de Deus, que não tem humildade nenhuma, mas é uma ordem de Deus. Então, beleza. Então, todo mundo tem alguma coisa que não cumpre. Tá? Eu estou dando um exemplo nosso, que é para demonstrar que eu também não estou fora disso, nenhum de nós está. Isso é um, tem outros, mas esse é um. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos, seres lançados no fogo do inferno. Aqui, ele está, no meu entendimento, ele está falando sobre esses que ele fala, né? Ai do mundo por causa dos escândalos. Ele está falando, no mundo vão ter escândalos, vão ter coisas que vão escandalizar as pessoas, vão afastar as pessoas da igreja, vão destruir a igreja. Essa é a realidade. No contexto geral da Bíblia, ele diz que quando ele voltar vai ter pouca fé e tal. Então eu falei, isso é míster, é fundamental, é importante que isso aconteça. Então a gente sabe que isso vai acontecer, sabe que as igrejas vão diminuir, vão enfraquecer, vai ter pouca fé, tudo isso. Ele sabe, mas ai de quem por meio isso vai acontecer. E aí estão falando dos reprovados, na minha opinião. Seria melhor que esses arrancassem seus olhos, suas mãos e fossem para o céu e entregassem a vida a Jesus do que causarem tais escândalos que vão destruindo e minando a igreja de Cristo. Muito bem. E aí, a pergunta é uma só, né? Mas isso, para os reprovados, principalmente, esses são conscientes do que estão fazendo, né? Os grandes líderes, né?
alguns reprovados não, enfim. Sim, mas aqueles que meio que estejam só reproduzindo o que esses estão dizendo, estão junto no barco. Estão junto no barco. Não tem anistia para a ignorância. Não tem, porque quando lá no próprio exemplo de Jesus Cristo demonstra isso, né? Na história de Lázaro e do rico. Ele falou, deixa eu ir lá alertá-los. E Jesus, né, o Abraão, falou de forma bem clara que não, que eles têm a lei e os profetas. Então não tem desculpa para a ignorância. Eles não sabem. Como não sabe se tem a lei e os profetas? Como que o mundo não sabe o que é certo e errado se tem a Bíblia na sua frente? Então não tem perdão não tem quem... mas eu fui enganado. Vai sofrer, aí é meu achismo, vai sofrer menores danos do que o outro que enganou, mas vai estar os dois juntos no inferno. Enfim, tanto é que ele está dizendo exatamente que tem gente que não acredita no inferno, né? Mas ele está explícito, a palavra do próprio Jesus: melhor te entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. Então, no mesmo texto ele falou antes que o fogo é eterno, versículo 3. Então o inferno, para quem tem dúvida se o inferno existe ou não, ele não só existe, como ele é um fogo eterno, fica para sempre lá, queimando. Não tem problema que eu não acredite não, porque a Bíblia diz lá no Provérbios 21:8 que os incrédulos vão para É verdade. Apocalipse 21:8 está escrito de forma bem clara que aqueles que não creem, os incrédulos, vão receber a segunda morte no lago, serão lançados no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Verso 10: vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Então, aí voltando aos pequeninos. Esse texto é importante que as crianças decorem, saibam, tá? Decore. Aproveitando que tem criança aqui, decora. Por quê? O que ele está dizendo aqui? Que os pequeninos, e aí entra os novos convertidos e os salvos, as crianças, os bebês, os pequeninos, eles têm os seus anjos nos céus, face a face com Deus, por eles. Olha que interessante. Então, como é importante estar no seio da igreja, como isso protege a sua família, porque você não sabe a extensão de uma punição de Deus, você não sabe como Deus vai te punir. Ele sabe as punições, a justiça correta para cada um dos seus erros. É como eu tenho dito, né? Assim, eu lido com situações complicadas. As pessoas falam comigo, não tenho respeito suficiente para entender que nós somos fiéis em tudo, ou tentamos ser, mas quando passa por uma situação delicada, pede oração. E aí eu tenho que ser duro. É horrível para mim isso, é um desafio para mim, mas eu tenho que ser, eu me sinto na obrigação de dizer, poxa, tem certeza que vai pedir oração? Para mim, pedir oração para mim, para a nossa igreja, para alguém que não é de dentro, para mim é pior para a pessoa. É pior. Quem conhece, quem ouve as nossas mensagens, sabe o quão a gente tenta ser fiel à palavra de Deus. Então, quando a gente está no seio da igreja, todos nós tentando em conjunto, eu acredito que sim, existem milagres, e a gente deu testemunho disso aqui várias vezes. Acredito que sim, no seio da igreja. No entanto, quando a pessoa participa disso, rejeita isso, e depois vem pedindo oração para os seus problemas, ela reconhece a autoridade, o milagre que aconteceu naquilo ali, em outros eventos, mas não está disposta a se submeter. Então aí tem menos perdão, porque ela tem a consciência. Seria melhor não pedir, na minha opinião. E aí entra aquela questão, né? Pediu, ora ou não oro? Eu normalmente oro, mas não sem antes avisar, Deus não divide sua glória com ninguém. Isso é muito triste, eu falo isso com muito pesar no meu coração. Isso é uma coisa que eu vivo constantemente. E, enfim, passo por duas situações agora, né, disso, situações semelhantes também a isso, de ser acusado de outras coisas, enfim.
Essa nossa vida cristã é sempre muito complicada, essas complicações. Se eu estivesse no tempo bíblico, seria fácil resolver. Mas eu não estou, né? Então... Mas é complicado para eles, porque ele disse aí no texto que você leu, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu digo que os seus amigos só sempre bem a face de meu Pai que está no céu. Então, aqueles que desprezam... Pois é. Desprezam o trabalho de Deus, desprezam os pequeninos, desprezam os humildes, aí depois, entendeu? É um conflito que a pessoa enfrenta, e aí nesse caso acaba acontecendo o oposto, como foi o exemplo lá, né? A pessoa, para deixar claro, né? Uma pessoa pediu oração no meio da família, né? E eu disse, olha, vou orar, mas Deus não divide sua glória com ninguém, porque ela pediu para um espírita, pediu para mim também, né? Mas Deus não divide sua glória com ninguém. A pessoa tinha um câncer, estava em estado terminal e já estava para morrer, foi curada, recebeu alta, aí saiu. Depois que saiu, foi agradecer as pessoas que oraram na frente de todo mundo e agradecer aos espíritas por ter levado o nome lá no centro espírita. Resultado, ou seja, deu a glória do milagre que foi Deus, na minha visão, para outro. Resultado, muito rápido, morreu. Para outro Deus. Outro Deus, um falso Deus. Nosso Deus. Exatamente. E tendo sido alertado, falei, Deus não divide sua glória com ninguém. Morreu de forma muito rápida, do mesmo câncer, no mesmo local, da mesma coisa. E pegou todo mundo de surpresa. E a pessoa, inclusive uma das pessoas envolvidas, era médica. E ela foi queimada, ficou surpresa. Então, inclusive, que trabalha com isso, né, com câncer. Não é uma médica qualquer, uma médica especialista nisso aí. Enfim, e aí você tem que conviver com essa situação, porque as pessoas desprezam, mas na hora da necessidade, quer apelar para todo mundo. É melhor não pedir para a gente. Muito melhor. É melhor não pedir para a gente, vai pedir no centro espírita, vai pedir no centro de macumba. A pior coisa que ele pode fazer é pedir para Deus. É se colocar diante de Deus, aí quer o milagre de Deus, sem querer se submeter a Deus. Enfim, agora, se você quiser se submeter a Deus, submeta-se. Enfim, vamos continuar, senão a gente não vai acabar, né? Porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é vontade do nosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Amém. Então, novo convertido fica fora, porém quando ele volta, grande alegria, né? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. Tudo isso aqui no contexto da pergunta que foi feita para Jesus, sobre humildade. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Então, Jesus não tem muita papas na língua, né? Não, foi lá, padronizado. Falou uma vez, levou outra pessoa, levou para a igreja. Quem fundou a igreja foi Pedro? Não. Lógico que não, né? Só para deixar claro, os católicos aqui, né? Jesus já está aqui na igreja, já está falando de igreja antes de qualquer coisa, antes de morrer, de ressuscitar. O conceito de igreja já existia. Enfim. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Falando de que isso aqui? De tudo, né? Nós orarmos, e aqui está falando da igreja. Então, quando a igreja... Olha que complicado isso, né? O peso que tem, por exemplo, alguém ser expulso da igreja. É isso? É porque ele está falando isso aqui. Complicado. Eu não sei como os que defendem a perda da salvação não usam esse texto. Para mim é o único texto que poderia gerar alguma dúvida. Não gera.
mas poderia gerar. Poderia ser usado maliciosamente. Poderia, pois é. Então, os outros todos são fáceis demais. Mas esse aqui dá uma complicada, porque está falando no contexto da igreja e tal, se falar, desligado no céu, mas, enfim, não é o caso, tá? Nós vamos tratar isso muito em breve aqui na igreja, sobre perda de salvação mais aprofundada. Aliás, no domingo de manhã, no Colossenses, a gente vai abordar isso. Exatamente. Agora ele aqui está falando sobre perdão. É lógico que aqui está falando de coisas em relação à igreja, por isso que não está falando de salvação. O escândalo, exatamente. Se você não quer deixar passar, né? Não. O contexto é o escândalo de pecado e tudo mais. Vai entrar nesse material. Mas o que eu queria ressaltar aqui não era disso. O que é interessante é que não existe uma ideia de que você tem que liberar o perdão para a pessoa, independente de qualquer coisa. Dela não ter pedido, por exemplo. Exatamente. Mas a Bíblia não ensina isso. Não tem lugar nenhum na Bíblia isso. Não tem. Libera o perdão. Não tem lugar nenhum na Bíblia isso. Não tem isso. Existe uma repreensão e existe um arrependimento do que foi feito e aí existe o perdão. Isso. Nem Jesus fez isso. Exatamente. Nem Jesus fez, porque uma vez que a gente é salvo e a gente peca, Jesus continua pagando o preço desse pecado. Amém. Ele pagou esse preço, esse pecado não está sem punição. Sem punição, né? Todo pecado é punido, ou em Jesus ou na pessoa. Não tem isso, não, está perdoado, está tudo certo. Não tem não. Ele recebeu nele. Enfim. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Importância, mais uma vez, de estarmos na igreja, de orarmos em igreja. Qualquer um de vós que lhe pedirem, lhe será feito. Olha a promessa que Deus faz aqui, né? Enfim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7 faz a conta direitinho, né? 490. E aí, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Então não pode fazer conta não. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida por que me suplicastes. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, qual é a condição para nós perdoarmos alguém? A pessoa pedir perdão. Não é isso? O servo lançou e pediu: Senhor, tem misericórdia de mim, seja generoso comigo, tudo te pagarei. Tá bom, tudo certo, está perdoado. Aí o outro foi lá. Por que o rei ficou furioso? Porque o outro foi lá, pediu a mesma coisa: tem misericórdia de mim, seja generoso, tudo te pagarei. E ele não perdoou. Então aí sim, poxa, você se arrependeu, pediu perdão e eu te perdoei. E o outro se arrepende da mesma coisa, pede perdão e você não perdoa. Então a condição tem que pedir perdão. E aí sim, uma vez pedido,
Quantas vezes? Infinitas vezes. É isso que Jesus quis dizer no meu entendimento aqui. Infinitas vezes. Amém? Vamos encerrar então. Acabamos o capítulo 18. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra.